retorno para vocês aí também, ó, o microfone? Está com efeito? Quer dizer, que o retorno está, né? Está com efeito. Estou sentindo a minha voz. Mas que bom que você veio à casa de Deus esta noite para adorá-lo, para ouvir a voz dele através da sua palavra. Quero agradecer esses jovens aqui pelo louvor, agradecer ao Natan também pela mensagem musical, obrigado. Quero cumprimentar você também que está nos assistindo em sua casa, ou no trabalho, ou em algum lugar espalhado por aí. Boa noite, Cíntia, Célia, Dirce, Tânia, Sônia. Que Deus possa falar com vocês aí também, onde vocês estiverem. Abra sua Bíblia no Salmos, livro de Salmos, capítulo 90. Livro de Salmos, capítulo 90. Quando você está abrindo o livro de Salmos, que fica bem no meio da Bíblia praticamente, você sabe que quando nós olhamos esse livro, na verdade ele é composto por músicas e poemas que foram produzidos antes dele se transformar nessa composição final literária. Porque durante a jornada de Israel, eles iam escrevendo, iam, na verdade, cantando a Deus nas cerimônias, nas festas que existiam ali. Depois também do exílio, no exílio eles produziam músicas, e aí foram deixando poemas e músicas bonitas. Então, foi tudo juntado e transformado neste livro. E quando nós olhamos a parte literária do livro de Salmos, a gente vai ver que ele é dividido pelo menos em 5 grandes partes, e essas subdivisões, essas partes, cada uma delas termina com uma doxologia, uma forma de adoração a Deus. E aí o Salmo 90, em que você está aberta a sua Bíblia, esse salmo dá início ao 4º livro do Saltério, e essa parte contém 17 salmos, do 90 ao 106. Quem escreveu esse salmo foi Moisés. Moisés é o escritor e foi o único salmo que ele escreveu. Moisés, ao escrever esse salmo, que nós iremos ler alguns versos, ele traz diante de nós um quadro muito interessante. Que quadro é esse? De um lado, ele põe o poder, o propósito, a eternidade de Deus, em contraste, de outro lado, com a fragilidade, a transitoriedade do ser humano. E diante desse quadro, nós podemos nos perguntar: qual é o sentido da vida? Essa pergunta tão crucial que permeia os séculos e séculos, a existência humana deriva da resposta dessa pergunta de dar sentido à existência. Qual é o propósito da tua vida? Você que nos assiste, por que você está assistindo esse culto? Por que você está vivo ainda hoje? Por quê? Vamos ler então. Salmos 90, amém? Feche seus olhos mais uma vez. Querido Deus e Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós. E o que nós queremos nesta hora, Senhor, é ouvir o doce e agradável som da Tua voz, Pai. Que o Santo Espírito fale, que ilumine a nossa mente para compreender a Tua palavra. E ao nós compreendermos a Tua palavra, nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que o ser humano agora se cale e possamos receber a impressão do Espírito. Que o Senhor nos esvazie de nós mesmos. Que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. Que o Senhor abençoe cada um dos ouvintes desta palavra, onde estiverem. E ao terminar esse culto, possam sair daqui com a certeza que tiveram um encontro contigo. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 90, versículo 1 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Versículo 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes:
Tornai, filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. E o versículo 6, de madrugada viceja e floresce, à tarde nunca murcha. Moisés, então, começa descrevendo esse salmo, mostrando quem é Deus. Quem é Deus? Porque diante da pergunta que eu trouxe aqui, de maneira introdutória, qual a razão da tua existência? Qual o propósito da tua vida? Por que você levanta todas as manhãs para fazer o que faz? O que te move? O que te leva a isso? Por quê? Justamente desse texto que nós lemos, nós conseguimos perceber que Moisés, para trazer respostas convincentes à nossa dúvida, ele mostra, primeiramente, quem é Deus. E eu pergunto para você também, quem é Deus para você? Quem é Deus? Quando nós olhamos aqui, vamos aprofundar um pouco no estudo dos Salmos, Moisés, ele ao falar de Deus, quando vai falar do Senhor ali, a palavra no hebraico que ele usa é a palavra Adon, que é justamente vem a derivação do nome Adonai. Você sabe que os judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus, e toda vez que aparecia o nome de Deus, o tetragrama, eles falavam então Adonai. O que isso significa na etimologia da palavra no hebraico? Significa que Deus, Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele tem o direito de ser obedecido. É isso que Moisés coloca como Deus, Senhor de todas as coisas. Ele é o Criador, o mantenedor de tudo. E Moisés vai dizer que Ele existe de geração em geração, ou seja, não tem começo e não tem fim. Ele é Deus e tudo pertence a Ele, porque Ele criou todas as coisas. Tanto é que o Salmo 24, versículo 1 e 12 vai dizer: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou-se a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Queridos, não tenha dúvida que Deus é o Criador da vida. E eu digo isso e sempre conversando com os jovens, porque ouve-se muito que há um processo evolutivo da humanidade. É bem verdade que hoje em dia não é mais moda ser ateu. Alguns cientistas, uma boa parte, na verdade, eu tenho visto, assistido alguma coisa, eles levam a crer, alguns, uma boa parte, que existe uma inteligência superior. Não querem atribuir a Deus, mas que há alguma coisa que fez as coisas acontecerem. Mas nós, cristãos, não temos nenhuma dúvida que a vida se originou em quem? Em Deus, porque Ele é o doador da vida. Eu penso que, sempre falo que para você crer em qualquer princípio de vida, em qualquer crença, é necessário você ter fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, segundo a própria palavra vai dizer. E aí eu pergunto, se nós viemos da evolução, você consegue comprovar isso no laboratório de fato? Não, apenas indícios. É preciso fé para crer que houve uma evolução de um réptil para um mamífero, do mamífero, então, para se tornar essa complexidade, ou até mesmo numa explosão, onde o mundo, o sistema solar com o planeta Terra, teve que se alinhar de forma perfeita, para que não ficasse tão perto do Sol, nem tão longe, para que pudesse existir vida, que são muitas coincidências. E quem não crer em Deus tem que ter fé para acreditar nessas coincidências de que tudo explodiu e de uma maneira bela se formou e veio a vida. É necessário fé. Da mesma maneira, para crer em Deus, é necessário também ter fé, porque você jamais provará a Deus. Conseguirá demonstrar de uma maneira palpável que Ele existe. Também há indícios a partir da transformação de pessoas, antes más, depois boas, com vícios, depois libertas. É isso que convencem a respeito da existência de um Deus. Então Moisés, ele mostra, tudo pertence
a Deus. Outra palavra interessante que ele vai utilizar no verso 2, que vai dizer que Deus é de eternidade a eternidade, ele usa 2 vezes a palavra no hebraico olam, ou seja, um tempo indeterminado no passado e um tempo interminável no futuro. Não há uma declaração mais elevada acerca da eternidade de Deus. Não tem tempo. Nós não conseguiremos também entender isso, porque nós somos seres limitados. Nós temos um tempo, para Deus isso não existe, mas Ele se faz presente no nosso tempo. O que a gente percebe diante disso é que as pessoas, os costumes, as nações, os hábitos, tudo podem mudar, envelhecer e morrer, mas Deus permanece inalterado, eterno em sua majestade, em seu caráter. Deus é Deus e sempre o será. Deixa eu perguntar para você, talvez você esteja cansado da vida que você leva? Será que você não aguenta mais os dias que te assolam, a mesma coisa no trabalho, parece que o salário nunca dá, será que é sempre dívida e mais dívida? Será que você está cansado dessa vida? Às vezes nós cansamos, não é verdade? Não aguento mais esse emprego, essa vida, essa igreja, as mesmas coisas. Queridos, sempre tragam à memória que Deus nos criou, que Deus trouxe você à existência. E Ele está esperando uma coisa, que você se relacione com Ele para que você possa ter um fôlego a mais de vida, para que você tenha propósito. E o cerne dessa mensagem é justamente relacionamento. Relacionamento. Por quê? Porque se você aqui está essa noite, se você está nos assistindo, você crê em Deus? Se eu perguntar, você acredita em Deus? Todo mundo vai levantar a mão, você vai responder aqui no chat, sim, eu acredito em Deus. Mas como você vai acreditar em Deus de verdade se você não se relaciona com Ele, se você não sabe o que Ele diz através da sua palavra, se você não sabe os propósitos dEle para a tua vida? Como que você crê em Deus? Então você apenas diz que crê em Deus da boca para fora, mas vive como se Ele não existisse, porque você não pergunta a Ele o que decisão tomar, o que fazer? Então, você é um ateu praticante e um cristão não praticante, porque o cerne da coisa é relacionamento. Então nós vemos que Moisés nos mostra quem é Deus, esse ser maravilhoso, eterno, que a palavra vai dizer que Ele é amor, que dele provém a vida. E esse é o primeiro passo para reconhecermos o propósito da nossa existência. Sabermos que somos frutos de sua mão amorosa, que não viemos nesta vida por acaso. Deus te fez exatamente como você é, para que você tenha propósito, porque não há ninguém igual a você neste mundo. Não surgirá outro Cachoeirinha que veio para a igreja central de Cachoeirinha, não surgirá outro Paulo Winter, não, é um só, não existirá outro Marcos Pimentel. Esse é Deus, Ele nos trouxe à existência. Mas o versículo 10 do Salmo 90 também nos traz outro paralelo que Moisés nos mostra. Veja, o versículo 10 do capítulo 90, os dias da nossa vida sobem a quantos anos está aí na sua Bíblia? Quantos? 70 anos. Aí o Moisés vai falar, ou havendo vigor, a quanto? 80, né? Está dizendo a palavra. Mas nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Coisa que Moisés mostra para nós. Agora ele está fazendo a contraposição. Olam, Deus eterno, eternidade interminável, passado, futuro. E agora o ser humano. 70 anos. Expectativa de vida do brasileiro, do homem, 68, se eu não me engano, mulher, 72, 73. Na melhor das hipóteses, 80, com canseira e enfado. Essa é a dura realidade da vida.
a vida passa rápido. Sem Deus, o que nós somos? Sabe, recentemente, há 2 semanas, eu estava fazendo aniversário, inclusive foi numa quarta-feira, estávamos aqui na igreja, e eu cheguei na crise dos 35 anos. Brincadeira, né? Crise. Mas por quê? Porque eu fiquei pensando perto do meu aniversário, depois no dia do meu aniversário, que eu estou com 35 anos. Tendo em vista a estimativa média de vida do brasileiro, 68, 70, eu pensei, estou na metade da vida. O que é que eu fiz até aqui? E aí, comentando com algumas pessoas mais velhas, soou mal, né? Porque eles falaram assim, mas se tu está com 35, está achando isso, e eu que tenho 60, 70. Mas sabe, queridos, essa é uma coisa dura de se pensar, que nós morreremos. Nós não somos eternos, e ninguém em sã consciência pensa nisso, porque nós gostamos de viver. Mas se você olhar para a sua vida agora, ela passou ou não passou como um vento rápido? Você não pode lembrar quando você tinha 20 anos? Eu lembro quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 15, quando eu era menino, jogava bola todo dia. O que somos sem Deus? Como vivemos sem Deus? Não há um pensamento mais preocupante na vida do que a certeza de que morreremos. Independente da posição que você tenha, da conta bancária, se você mora numa mansão, se você mora num casebre, não importa. Você e eu, nós morreremos. Nós voltaremos ao pó. Eu gosto de um texto de Ariano Suassuna e sempre falava para minha esposa, e ela já estava chateada, porque é duro o texto dele, que diz assim, referendo à morte: quando cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Nós somos pó. E Moisés, ao falar de nós, ele usa justamente essa palavra. No verso 3, você olhar o verso 3, tu reduzes o homem ao pó. A palavra que ele vai usar aqui no hebraico é o enosh, que é o homem em sua fragilidade, esmagado, triturado como pó. Queridos, o pecado acabou com a nossa vida. Nós não fomos criados por Deus para morrermos. Deus, no seu plano de amor e maravilhoso, formou você, criou você para você viver eternamente, para o ser humano passar anos, séculos, milênios ao lado de Deus. Mas o pecado destruiu esse plano, porque o salário do pecado é o quê? A morte. A morte. E é isso que o pecado causa. Mas Deus, Ele tem poder para restaurar a nossa vida, para nos dar vida plena, vida abundante e vida eterna. Esse é o nosso Deus. Ele tem algo muito, infinitamente, na verdade, maior e melhor do que qualquer coisa que você pode pensar ou querer. O que é que você quer nesse mundo? Um carro novo, uma casa nova, uma viagem? Deus quer te dar muito mais do que isso. Muito mais do que isso. A verdade é que a vida passa com a rapidez de um suspiro, como a palavra diz. Pensamentos vão e voltam, mas eu pergunto, quem é você? Se você morresse hoje, saindo daqui, qual seria o legado que você deixaria? Será que as pessoas saberiam quem você é? Será que elas sentiriam a sua falta? Como seria? Mas uma coisa eu te digo, meu irmão e minha irmã, você quer saber quem você é de verdade e deixar impactar a sua vida, que impactar outras pessoas? Se aproxime de Deus, se relacione com Ele, busque a Ele. Ele comunicará a vida dele a você, transformará você. Você será uma bênção, você terá propósito, porque quando nós nos relacionamos verdadeiramente com Deus, através do estudo da sua palavra, da oração,
nós veremos a vida como verdadeiramente ela é. E veremos o pecado como abominável e como ele é também. Ou seja, tremendamente maligno. E nesse momento, no relacionamento com Deus, os nossos pecados secretos é colocado sob a luz. E nós o confessamos, e nos arrependemos, e nos envergonhamos. É através do relacionamento com Deus e da sua palavra. Esse é o ponto. Deus é eterno. Eu sou passageiro, sou um pó, não sou nada. Mas ao eu buscá-lo, ao me relacionar com Ele, eu vou entender que por meio dEle eu posso muito mais. E eu posso a eternidade. Esse é o grande ponto. Reconhecer quem Ele é. Me relacionar com Ele. Sabe, queridos, quando a gente fala de relacionamento, a gente geralmente põe Deus num lugar distante, intangível, algo assim, uma sombra. Mas, queridos, eu não sei quanto tempo você tem de igreja, você que está nos assistindo, se você frequenta uma igreja, mas eu posso dizer para você com propriedade que Deus é real. Ele está mais próximo de nós do que nós imaginamos. O grande problema é que muitas vezes eu não vou ao encontro dele para me relacionar com ele e ouvi-lo e saber o que ele quer para mim. E sabe o que é interessante? É que algumas pessoas, elas continuam em relacionamentos abusivos, tóxicos, com pessoas que causam mal, porque tem uma dependência ou porque em algum momento da vida fez alguma coisa boa e aí o ser humano fica preso. Mas Deus, o que Ele fez de mal para você? Para você não querer se relacionar com Ele? O que é que Deus te causou? Para você não buscá-lo em oração, para não vir o que Ele tem a falar na Bíblia? Que mal Ele fez? Quando eu olho para a palavra, eu não consigo ver mal algum que Deus me causou. Pelo contrário, eu vejo muitas bênçãos, vejo um favor imerecido, um amor que transbordou, que eu não merecia nada. E o mínimo que eu posso fazer agora é me render e buscar me relacionar com Ele. Relacionamento real é quando há tempo junto, e não ia ser diferente com Deus. Quanto tempo você passa na companhia de Deus? Conversando com Ele. Sabe, nós damos muitos estudos bíblicos, ensinamos todas as doutrinas da igreja, a pessoa fica craque, e Paulo, no santuário, quando a gente está estudando, fica craque no milênio, sabe explicar porque guarda o sábado, mas aí você vai pedir para a pessoa orar, e ela não quer orar, tem vergonha. Por quê? Às vezes, eu digo às vezes, porque tem exceções, isso mostra que a pessoa não tem um contato com Deus. Porque o relacionamento com Ele, Ellen White vai dizer uma frase linda da oração, que é como abrir do coração a um amigo. Eu não preciso me achegar a Deus e falar, ó soberano Rei, onipotente, Senhor, e fazer aquelas linguajar. Não precisa nada disso. Chegar com Deus, ó Deus, estou cansado hoje. Olha, esse dia aconteceu aquilo ali que me causou uma tristeza, eu não aguento mais isso, eu estou para esganar aquela pessoa, e eu não sei o que fazer, porque amanhã eu tenho que fazer. Quando vê, você está conversando, falando para Deus o que você sente. Isso é falar com Deus, isso é oração. É você dizer para você, Deus, essa semana eu tenho que fazer isso, como é que eu posso realizar? Eu não consigo ver. Poxa, olha, eu já tentei dessa maneira, dessa outra. Deus, eu tenho que comprar um negócio aqui, eu estou sem dinheiro. Como é que eu posso fazer para meu dinheiro, meu salário não está dando? Mas a gente não fala essas coisas para Deus. Parece um mantra no nosso relacionamento. Acordo de manhã, Senhor, obrigado pela noite de sono, me abençoe, me proteja de livre de todo mal, em nome de Jesus, amém. Aí vai o dia todo. Vai almoçar, Senhor, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Aí vai, chega à noite em casa, cansado, Senhor, obrigado pelo dia, me dê uma boa noite de sono, em nome de Jesus, amém. Aí vai dizer,
que está forte com Deus, que se relaciona com Deus. Que relacionamento é esse em que não há diálogo? Esse é o cerne da coisa. É se relacionar, se rasgar a Ele, contar tudo, e Ele vai te ouvir. E eu sempre conto essas experiências, quando você abre de fato o coração, chora com Ele, pede orientação, confessa. Quando você termina, quando você passa tempo ali, você não quer sair daquilo. Parece que você sente que Deus está te carregando no colo. Aí você vai para a vida. É isso, relacionamento com Deus. É isso. E aí o verso 8 do Salmo 90 vai fazer sentido para a gente, porque vai dizer: diante de ti pusestes as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. E é no relacionamento com Deus que nós podemos ver o pecador miserável que eu sou, que nós somos, e ver que tudo nessa vida é passageiro. E é nesse relacionamento que o verso 12 a gente aprende a falar. Veja o verso 12, vou ler só mais esse e o outro para terminarmos. Versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A sociedade, ela trabalha para ganhar muito dinheiro. Talvez isso esteja aí no teu subconsciente. Você não sabe, mas está aí enraizado, que você acorda cedo, dorme tarde, trabalhando para você conseguir uma casa melhor, um carro melhor, conseguir viajar. É isso que a sociedade faz. Ter o melhor celular, ter a melhor roupa, está trocando todo o tempo. É isso que a sociedade faz com a gente. A cultura. Mas sabe, retornando, quando a gente morre, a gente leva alguma coisa disso? E aí quando a gente chega perto ali, doente ou então longe, você pensa: puxa, eu podia ter passado mais tempo com os meus filhos, com a minha família. Mas não. Não é loucura deixar passar horas preciosas da nossa vida, passar sem estarmos nos preparando para a vida futura? Buscando a sabedoria de Deus. Provérbios 9:10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nossa oração diária deve ser por sabedoria. Salomão teve uma das coisas que acho que todo mundo queria ter, né? Deus se manifestar e falar: filho, escolhe qualquer coisa aí que você queira, que eu vou te dar. Escolhe um pedido e eu vou realizar. E o que Salomão pede? Sabedoria. Essa deve ser a nossa oração. Veja, eu não estou dizendo que o que você faz não é importante, não é isso. É importante você estudar, galgar uma carreira, mas isso não é o propósito central. O propósito central é glorificar a Deus onde você estiver. Esse é o propósito da vida. Glorificar a Deus. E quando Deus entende que você está apto para isso, Ele te faz galgar os maiores lugares, sentar nos melhores assentos. E às vezes a gente é duro, mas a gente não consegue compreender que a gente não avança, porque a gente ainda não entendeu o propósito da vida. Não é pecado ter muito dinheiro, não é pecado ser uma pessoa importante, não. E muitas pessoas o são e Deus permite, para que essas pessoas glorifiquem a Deus e abençoem outras pessoas. Para finalizar, o verso 17, então, diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Você quer ter confirmado tudo o que você faz? O sonho, a casa, o trabalho, o emprego, você quer ter a confirmação? Busque ao Senhor e se relacione com Ele, e você terá a confirmação. Esse é a grande questão. Quando nós olhamos para o caráter de Deus, contemplarmos a Ele, nós seremos transformados pela sua graça, e a graça dele estará sobre nós. Deus, Ele não te olha como você talvez se veja hoje, um perdedor, um pecador miserável, você que está acompanhando. Ele te olha como um filho precioso, como alguém que Ele quer fazer galgar
as coisas mais lindas desta vida. E principalmente, Ele quer te fazer galgar pela eternidade. É assim que Ele te olha hoje. Um ser amado, finito, mas com Ele, infinito. Ele te ama muito. E Ele quer que você desfrute com Ele um relacionamento real, através de uma comunhão diária. E aí você vai ter todas as dúvidas respondidas. E eu vou dizer, você não vai precisar mais do pastor. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Pastor, me oriente nisso aqui. Não, queridos. Deus vai impressionar a tua mente. Através da oração, da palavra. O que é para você fazer? Talvez Ele vai me usar apenas para confirmar aquilo que você já ouviu dEle. Esse é o grande cerne. E Deus te convidou aqui essa noite, colocou você a assistir essa mensagem, para que você restaure um relacionamento real com Ele. Por que não fazer isso hoje? Por que não, ao chegar em casa, abrir o coração e falar: Senhor, eu estou tão cansado, eu não aguento mais, é só sofrimento, perseguição, me ajuda, e fala, e fala, e fala. Mas depois tenha paciência para ouvir e busque a Ele a resposta através da palavra. Ou abra o coração agradecendo: Senhor, obrigado por isso, olha isso. Tem dias que às vezes eu paro e só agradeço a Deus: Senhor, isso. E quando eu vou ver, tem tanta coisa para agradecer. E aí a jornada cristã se torna leve, suave. Tem 1 milhão de coisas na igreja, muita atividade. Suave. Porque Deus está me carregando no colo. E é isso que Ele quer fazer com você. Carregar você no colo. Você não precisa ficar cansado, cansada sozinho. Deus quer te carregar e te levar para voar nos melhores lugares deste mundo, mas principalmente do mundo futuro, na vida eterna. Natan irá cantar agora. E se é o teu propósito, e se você entender o teor dessa mensagem, de buscar um relacionamento real com Deus, salvífico, onde você descanse em seus braços, onde você encontre propósito, onde você entenda para onde ir, porque Ele está te mostrando. Faça isso nesta hora, enquanto você ouve essa música. Onde você está assistindo, faça isso nessa hora, enquanto você ouve essa canção. Converse com Deus, abra o seu coração, fale para Ele, peça para Ele iluminar teus passos, para mostrar o que Ele quer para a tua vida. E eu tenho certeza que Ele vai te responder. Se não, fala para mim depois se eu estou mentindo. Mas Ele vai te responder. Enquanto você ouve essa música, fale com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Sobre todo poder e rei, sobre toda a humanidade lei, sobre tudo criado por tuas mãos, tu fizeste tudo, meu Senhor. Sobre todo reino e nação, e maravilhas que o mundo conheceu, sobre toda riqueza e esplendor, nada se compara a ti, meu Deus. Lá na cruz morreste por amor, não bastou a dor e a humilhação, como a flor que alguém pisou, morreste assim, e foi por mim, por amor.
toda a humanidade lê, sobre tudo criado por tuas mãos, tu fizeste tudo, meu Senhor, sobre todo reino e nação, e maravilhas que o mundo conheceu, sobre toda riqueza e esplendor, nada se compara a ti, meu Deus. Lá na cruz morreste por amor, não bastou a dor e a humilhação, como a flor que alguém pisou, morreste assim, e foi por mim, por amor. Não bastou a dor e a humilhação, como a flor que alguém pisou, morreste assim, e foi por mim, por amor. Morreste assim, e foi por mim, por amor. Querido Deus e Pai, nós nos achegamos à Tua presença nesta hora, ao Teu trono sublime, por meio da oração, para renovar a nossa entrega total a Ti, Senhor. Restaura o relacionamento rompido contigo, se houver algum, entre aqueles que estão acompanhando esse culto. Que possamos sentir o Teu toque de amor, sentir o Teu abraço, que possamos receber forças de Ti e principalmente possamos entender o propósito pelo qual estamos aqui, Senhor, neste mundo, que é glorificar o Teu nome e comunicar a todos do Teu amor, do que o Senhor fez em nós e continuará fazendo. Toma cada filho, cada filha Tua aqui, que nos acompanha em Tuas mãos. Abençoe nessa noite, no decorrer dessa semana, resolva cada problema, opere cura, Senhor, milagre, libertação, restauração, Senhor, e que todos, ao terminar essa oração, possam sentir o Teu perdão e a alegria da salvação. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.